aqui o nosso culto. Como eu disse, gostaria de começar com uma oração. Bondoso Deus, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus, reunidos em torno do Teu nome. Ó Pai, para aprender de Ti, ó Deus, aprender, ó Deus, com os princípios, ó Deus, que emanam da Tua palavra, ó Pai, que nos ensinam a confiar na Tua providência, ó Deus, a confiar em Ti, na caminhada que temos aqui, ó Deus, enquanto o Senhor não vem. Cuida de nós, ó Pai, cuida do nosso coração. Cuida, ó Pai, da nossa mente, da nossa atenção hoje. Fala através de todos os momentos, ó Pai, desta manhã. Desde agora, ó Pai, onde vamos Te louvar, ó Deus, até quando seremos, ó Pai, confortados, exortados com a Tua palavra. Abençoa os meus irmãos e irmãs aqui, ó Deus. Abençoa todos nós. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem fomos lembrados da importância de olhar os Salmos com a perspectiva do Evangelho. E o Evangelho é a cruz de Cristo e o que Ele fez por nós. Paulo tinha isso muito firme e ele lutava no início ali da história da igreja contra o falso ensino que desviava da atenção da cruz de Cristo, que queria lançar aqueles crentes em algo diferente do Evangelho. Ele fez isso aos Gálatas. E ele fala isso, ele fala da importância de nos gloriarmos na cruz de Cristo. Ele fala assim, em Gálatas, capítulo 6, verso de número 11. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão e coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A cruz de Cristo, é lá que devemos nos gloriar, porque o mérito não é nosso, o mérito é do nosso Salvador. A obra é dele, não é nossa, não há em que nos gloriarmos senão na cruz de Cristo. Nós vamos cantar isso. Um cântico, um hino antigo, eu acredito que todos conheçam, Ao Pé da Cruz, que fala sobre isso. Quero convidar você a ficar de pé e vamos juntos louvar Ao Pé da Cruz. Vamos ver se todos conhecem mesmo? Olha só o coro desse hino antigo. Ó. Sim na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Jóia, então vamos louvar. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar no Calvário monte. Sim na cruz, sempre me glorio e descanso encontro.
luz eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queira recordar-me, bela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Sim, na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e descanso encontrarei, salvo além do rio. Confiante junto à cruz, sem temor vigio, pois a pátria santa irei, salvo além do rio. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar mais um cântico. Tu somente és Deus. Se você não conhece, você vai aprender nessa manhã. Esse cântico fala que não importam as circunstâncias, Deus continua sendo Deus. É o que nós vimos ontem, na verdade. Muitas vezes nos Salmos nós não vemos a resposta de Deus. Vemos apenas o clamor do justo, a angústia sendo colocada diante do Senhor, mas muitas vezes nós não vemos a resposta de Deus. Isso não quer dizer que Deus está longe, distante. Ele está pronto para cuidar de nós em toda e qualquer situação, porque Ele continua sendo Deus imutável. E é isso que fala essa música. Tu somente és Deus. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal, nada que possamos dar-te é
tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. E hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, honra e poder. Tudo que possamos dar-te és digno de receber. Tu és Deus e serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. E hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Obrigado, Deus, porque o Senhor não muda. Obrigado porque o Senhor não falha. Suas promessas, ó Deus, não falham nunca. E podemos confiar nisso, ó Deus. Em nossa caminhada ante as dificuldades, estamos diante de um Deus que não muda. Um Deus justo, bondoso, misericordioso, atento às nossas angústias, às nossas súplicas, ó Pai. E que no devido tempo, para a honra e glória do seu próprio nome, Ele vai nos atender. Quer seja aqui, quer, ó Pai, na Pátria Santa, onde todos esperamos, onde todos confiamos um dia estar diante de nosso Redentor.
Que isso console o nosso coração ante as dificuldades. Que isso nos traga a viva esperança, ó Deus, de que nosso Redentor vive. E que estamos sendo cuidados, ó Pai, dia a dia, pela providência bondosa do nosso bondoso Deus. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, antes de passar a palavra para o Sacha, né? Temos uma aniversariante aqui, 60 anos, é a Rita Clara, é isso? Quem está? Quem quer? Levanta aí, quem está fazendo aniversário hoje, 60 anos. Quem é? Ué, ah lá, a irmã. Tem mais alguém fazendo aniversário? Quantos anos? Quem? Pode ficar de pé. Aí, a irmã também. Então, antes de ontem, teve também? Quem? Antes de ontem? É. Então, joia, Sacha, venha e já ore também, agradeça a Deus por essas irmãs que fizeram aniversário, e aí você já pode assumir aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, gratos a Deus porque o Senhor concedeu mais um ano de vida para as nossas irmãs, e eu peço a Deus que o Senhor as abençoe e firme seus passos, seus pés nos teus caminhos. A fim, ó Deus, de que conheçam mais do Senhor, caminho, ó Deus, para desfrutar da tua presença de uma forma muito especial, no nosso contexto, no nosso meio, para honra e glória, ó Deus, do teu nome. Também pedimos, ó Deus, por esse tempo, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações através da tua palavra, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 25. Achou? Provérbios 25? Provérbios 25, versículo 20. Eu vou ler para você. E diz assim: como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Deixa eu fazer uma aplicação no nosso contexto aqui, né? Nós estamos, esse ano, pela graça de Deus, num grupo grande e um grupo diverso. Existem várias circunstâncias aqui representadas. Existem corações aflitos, quebrados, com circunstâncias difíceis dos últimos meses, dos últimos anos, de uma história, uma jornada. E a última coisa que nós queremos é ignorar a sua dor e fingir que nada está acontecendo. Por outro lado, nós temos pessoas que vieram aqui para desfrutar de um tempo gostoso de comunhão, numa fase, uma etapa alegre de sua vida. Você não está em pecado, muito pelo contrário, é a graça de Deus também manifesta na sua vida, e nós louvamos a Deus por isso. E aí vem o desafio de mantermos nossa unidade em meio a experiências tão diversas. Então, hoje, logo após o almoço, tem no seu horário um período de cafezinho e oração. Nesse tempo, nós queremos orar com você,
Nesse tempo nós queremos celebrar com você, agradecer a Deus junto com você e ter um tempo onde nós vamos simplesmente orar e buscar o Senhor juntos. E o que o Senhor vai fazer com esse tempo nós não sabemos. Eu sei que tem um pessoal esquematizado para ir para Monte Sião, vá sem peso algum. Gente pronto para ir para a Serra Negra, vá também sem peso algum. Seja apenas prudente com as suas finanças, não volte aqui com inúmeras sacolas de couro, de tricô e etc. Né? Mas enfim, né, o ponto é o seguinte, que o Senhor use o nosso tempo juntos para que você seja encorajado de diversas formas. Gente se alegrando com você, gente chorando com você, e assim nós vamos ser sensíveis às várias circunstâncias aqui presentes. Tá bom? Bom, abra sua Bíblia no Salmo 122. Eu não sei se eu vou... Não está indo, né? Foi, obrigado. Não. Oi? Não? Até hoje não. Ih, pessoal. Não mexa, não mexa. Não. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu computador. Aguenta aí, no Salmo 122. Deixa eu colocar primeiro. Pronto, agora sim. Só mais um ajuste. Salmo 122. Ontem nós vimos o Salmo 120 e vimos o Salmo 121.
E vamos lá, eu sei que tem um pessoal que chegou ontem, mais no final do dia, no final da noite, e uma rápida revisão para que você se situe dentro daquilo que nós estamos vendo de sequência. Nós estamos caminhando numa série baseada nos Salmos de Ascensão. Os Salmos de Ascensão são os Salmos 120 a 134. É um conjunto específico dentro dos Salmos, chamado Salmos de Ascensão, que provavelmente era o conjunto cantado pelo povo de Israel a caminho de Jerusalém. Nós falamos que é a playlist, não é a playlist específica da viagem para Jerusalém. O que eles faziam no caminho a Jerusalém? Eles cantavam os Salmos 120 a 134. E eles iam a Jerusalém como resposta obediente ao mandamento do Senhor em Deuteronômio 16:16, por exemplo, em que chamava que 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar em que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Bom, sobre a experiência então de estudar os Salmos, em específico os Salmos 120 a 134, João Calvino, há muito tempo atrás, disse que não existe uma emoção que alguém possa ter que não esteja representada como num espelho. O Espírito Santo trouxe para a vida diária todas as tristezas, medos, dúvidas, esperanças, perplexidades, resumindo todas as emoções que agitam a mente dos homens. Bom, os Salmos, então, nos ajudam a interagir com nossas circunstâncias, conforme nós percebemos que nossa realidade é diferente do que achávamos que deveria ser. Por vezes, nossa crença nos leva à expectativa de uma realidade diferente do que hoje nós desfrutamos. E isso gera uma certa crise. Os Salmos nos ajudam, então, a modelar nossa experiência de acordo com a palavra de Deus. E é o que nós queremos. Diante das perplexidades que as circunstâncias nos trazem, na maneira como nós respondemos a essas circunstâncias, nós queremos, pela fé na palavra do Senhor, na vontade do Senhor, modelar nossas experiências. Os Salmos de Ascensão, então, são esse catálogo aí de experiência humana. Eles nos levam a uma jornada através dos muitos altos e baixos da vida. Fazendo assim, eles moldam nossa perspectiva, regulam nossas emoções e informam nossos julgamentos. E por que fazemos essa jornada? Porque o peregrino fazia essa jornada. Não só em obediência à palavra de Deus, mas levantamos ontem 2 aspectos importantes. Os peregrinos saíam à procura de bênção e proteção. Bênção e proteção porque Jerusalém apontava para a presença abençoadora de Deus no meio do povo. O que tinha lá em Jerusalém? O templo. O templo que apontava justamente a presença do Senhor. Então a ideia, a ida a Jerusalém é uma confissão de sua dependência do Senhor para a salvação, apoio de suas vidas no passado e no futuro. Os peregrinos então saem de um mundo que aflige os fiéis. Nós vimos ontem algumas dessas aflições, né? O Salmo 120, as palavras duras, as palavras mentirosas, assassinas de caráter, reputação, e eles buscam a paz que Jerusalém representa. Bom, e nós não estamos indo para Jerusalém, correto? Não é para Jerusalém que nós estamos indo, mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. 4 pontos, então, que nos norteiam nesse ponto, nessa viagem, é o Evangelho, Jesus, a glória de Deus e o mistério da providência de Deus, tá bom? Mistério. Bom, dito isso, vamos então hoje começar com o Salmo 122, valorizando a comunidade. Valorizando a comunidade. Nós vamos ver, ao longo dos 3 salmos separados para o nosso tempo agora, hoje cedo, mais do mesmo, talvez com perspectivas ligeiramente diferentes, com o objetivo de encorajar você, com o objetivo de correção de rotas, para que juntos sigamos em nossa caminhada singular, olhando e ansiando pela presença de Deus. O
o que nós vamos ver no Salmo 122. Vamos ler o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentre os teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu não preciso de muito tempo para provar para você que nós vivemos dias de muita superficialidade. Se você já reparou e parou para refletir um pouquinho, nós vivemos dias de superficialidade em nossos relacionamentos, em nossas reflexões, o nosso próprio conhecimento de Deus. Se formos capazes de uma autocrítica honesta e até mesmo brutal, nós temos um conhecimento bem superficial de quem o Senhor é. Em parte porque nós somos finitos e o Senhor é infinito, e em parte porque vivemos dias de muita superficialidade. Cercados de muitas distrações, como por exemplo a tecnologia. Nós amamos a tecnologia. Tecnologia nos coloca na mão a possibilidade de sermos Deus, não é? De governarmos nosso pequeno reino. Nós autorizamos quem entra e quem sai dele, nós confeccionamos o que vai ser apresentado. É um mundo maravilhoso, é um mundo no nosso controle. Nós amamos tecnologia. Não só amamos tecnologia, como amamos novidades. Os bizus novos, não é? Gostamos de novidades. Numa tensão entre novidade e fofoca, não é? Mas seja como for, informação parece que nos dá poder. Nós amamos essas coisas. Nós também amamos igualdades, a todo custo. O sentimento de injustiça e de sermos tratados ou vermos tratamentos desiguais nos dá nos nervos, cria em nós um sentimento de angústia. Amamos igualdades, amamos prosperidade. Nós gostamos de um conforto, não é? E às vezes você percebe o quanto que você gosta de conforto quando você é privado dele. Basta o seu chuveiro parar de funcionar, água quente, e você vai ver só o ribuliço que vai dar no seu coração aí, não é? E a gente gosta disso. Nós gostamos de se aproximar de um buffet e ter várias opções, não é? Nós gostamos de olhar aquele buffet colorido, não é? Com várias opções, nada de errado com isso. O problema, obviamente, é quando pecamos para ter ou pecamos quando não temos. Seja como for, esses amores todos, essas coisas todas, mostram um pouco de nossa superficialidade quando vivemos e gravitamos ao redor apenas desses amores. E parte tem a ver com aquilo que nos impulsiona justamente na direção contrária do corpo de Cristo, da comunidade. Vivemos dias em que as pessoas não estão decapitando a igreja, elas estão vivendo como se elas pudessem decorputar da igreja. Está aí entre aspas, né? Porque nós não vamos arrancar a cabeça, mas arrancamos o corpo. Eu amo Jesus, odeio o corpo dele. Como se isso fosse possível. Amar Jesus Cristo e não querer nada com o corpo de Cristo. E o Salmo 122 vem justamente para calibrar nossa expectativa, regular nossos amores, nos tirar da superficialidade e nos apontar para um caminho de amarmos nossa comunidade. Separação entre a cabeça e o corpo, na ideia de tirar o corpo. É isso que eu quero dizer com decorputar. Tenho decapitar e decorputar. Bom, os versículos 1 a 5 mostra o amor e a estima que o salmista tem pela presença de Deus. Aliás, até certo ponto é difícil falarmos sobre a presença de Deus, porque eu e você sabemos que Deus é onipresente. Ele está aqui, tá? Ele está lá. Ele está lá no refeitório. Ele está lá no refeitório, hein?
Ele vai estar no cafezinho? Ele está em todos os lugares. Mas a Bíblia fala da presença de Deus de uma forma especial. Quando nós entramos na presença de Deus. Não se trata algo de simplesmente místico, mas certamente algo sobrenatural no que se refere à bênção de Deus, onde Ele diz que nos abençoaria de uma forma diferente. Lugares onde o Senhor disse que nos abençoaria de uma forma diferente. E Davi tem um amor e uma estima pela presença de Deus, e é justamente este amor, carro-chefe do seu coração, que coloca todas as coisas no seu devido lugar. Todos aqueles amores que nós vimos por tecnologia, por novidades, por prosperidade, por conforto, eles entram no seu devido lugar quando o carro-chefe é o amor pela presença de Deus. É o amor pela presença de Deus que nos ajuda a enxergar de maneira correta a comunidade de Deus. Eu e você precisamos desesperadamente uma visão bíblica real, uma expectativa ajustada do corpo de Cristo. Para que o Salmo 122 seja apropriado de uma forma correta em nossa perspectiva na história da redenção e também correta não no sentido hipócrita de, puxa, eu não vejo a hora de me encontrar com aquele grupo. Não, é possível, meus irmãos, à luz do que a palavra de Deus nos ensina, de enxergarmos todos os problemas de sua comunidade de fé e ainda assim ansiar por estar lá, porque Deus está lá. E são esses olhos da fé que nós precisamos crescer e cultivar para justamente tomarmos decisões que irão guiar nossas emoções quando a nossa experiência está distante da realidade. Quando você olha para o lado e diz, puxa, mas é isso mesmo? O corpo de Cristo é isso mesmo. Bom, no Salmo 122, Davi está se referindo à tenda que ele colocou em Jerusalém. Lá em 1 Crônicas 16:1, eu vou ler para você, diz assim, introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. A tenda, a arca, justamente apontando para a presença abençoadora de Deus. A presença de Deus abençoadora também é uma presença exigente em sua santidade. Sede santos porque eu sou santo. Então a presença de Deus apontava um caminho para como o povo de Deus deveria viver. Jerusalém, então, é o lugar onde Deus fez sua habitação, Deuteronômio 12:5. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e para lá ireis. Bom, de novo, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas houve um lugar específico em que Ele escolheu chamar de sua habitação, e era Jerusalém. Então, quando o povo, 3 vezes ao ano, se reunia em Jerusalém para celebrar 3 festas específicas, eles estavam indo em encontro à presença de Deus. Não é simplesmente amar um grupo de pessoas ao qual eu me identifico, não é simplesmente amar um grupo de pessoas em que eu vejo benefício, é amar um grupo de pessoas que aponta para a santa presença de Deus. Isso é diferente, isso é bem diferente. É esse amor e essa estima que Davi tem pela presença de Deus. Davi, então, anseia estar onde Deus é glorificado e magnificado. O ponto não era o lugar, o ponto não era Jerusalém. Com certeza, nós poderíamos enumerar inúmeros outros lugares, muito mais bonitos, paradisíacos que Jerusalém, mas o ponto não é o lugar, não é? Assim como você poderia enumerar inúmeros outros grupos e comunidades, onde se torna extremamente mais divertido, onde você enxerga um benefício direto, mas o ponto não são essas coisas. O ponto é onde Deus é glorificado e magnificado. Eu já estou aqui adiantando para você, mas para você ir refletindo como é que nós nos apropriamos da realidade do Salmo 122, onde que nós desfrutamos da presença de Deus hoje, de forma especial. Bom, esse amor, essa estima que Davi diz pela presença de Deus, é um lugar de refúgio, porque peregrinar, meus irmãos, é uma busca por refúgio.
Peregrinar nos dá a ideia de temporário, de sair de um lugar para outro. E quando nós, chamados de peregrinos, em terra estranha, estamos saindo de um lugar de aflição rumo a um lugar de paz e segurança. É para onde nós estamos indo. E o que precisamos agora, no meio de tantas confusões emocionais, diante de tantos problemas e dores que enfrentamos, é sermos lembrados o que mantém viva a esperança de que um dia estaremos com Ele. Não como vislumbre, não enxergando sombra das coisas, mas desfrutando da realidade. Bom, nos versículos 6 a 9, nós vemos o anseio que Davi tem pela presença de Deus. O amor e a estima que ele tem pela presença de Deus, ainda voltando aqui, antes da gente entrar no 6, no 4 e no 5, é justamente que Jerusalém era o centro da religião, de todo o relacionamento com Deus, versículo 4, e lá também o centro de todos os feitos políticos, né? Os tronos de justiça. Jerusalém, então, apontava o lugar onde tínhamos um relacionamento com Deus e onde eu encontro justiça. Esse era o anseio. É lá onde Deus é glorificado, é lá onde Deus é magnificado. Então, Davi ora por paz e segurança em Jerusalém, por anseio de uma estabilidade política, prosperidade econômica. O que Davi quer ao orar pela paz de Jerusalém não é simplesmente a ausência de conflito armado, é bem mais do que isso. Reina paz dentro dos teus muros, prosperidade nos teus palácios, nos indica que o que Davi quer é que os habitantes de Jerusalém experimentem o shalom. Essa paz que envolve calma, não maculada por conflito social dentro de si mesma, nem ameaçada por inimigos de fora. Esse shalom é o bem-estar, que é composto de estar bem e estar indo bem. Não é? É justamente poder responder com sinceridade, não como um mero cumprimento. Oi, tudo bem? E poder dizer tudo. E poder dizer shalom. Tudo está bem e indo bem, apesar das minhas circunstâncias. Envolve a compreensão de um lugar protegido, envolve um lugar onde irmãos, irmãs, vizinhos e amigos que vêm a Jerusalém para encontrar a união harmoniosa que eles perderam na vida ordinária. O dia a dia castigava o peregrino com uma porção de injustiças e conflitos. E ir e peregrinar a Jerusalém era uma declaração de fé e esperança de que há um lugar onde eu encontro refúgio. É por isso que algumas dores relacionais parecem ser mais doídas que outras. Talvez você tenha um colega de trabalho bem hostil, ou uma colega de trabalho bem hostil, ou um parente bem hostil à sua fé. Acho que todo mundo consegue se identificar com isso. Alguém que é hostil com relação à sua fé. E o que você espera dessa hostilidade nada mais é do que uma porção de desaforos, não é? Você espera isso, machuca, mas você espera isso daqueles que não abraçam a mesma fé, não servem o mesmo Senhor. Mas quais são os desaforos que mais machucam? Dos que você não espera, os que têm a mesma fé, dos irmãos da igreja. Não é da onde mais dói. E é por isso que a nossa perplexidade tem a ver com o fato de que nós experimentamos coisas diferentes de nossas expectativas. Sem dúvida hoje, já adiantando um pouco, é para onde nós vamos encarar agora. Nós desfrutamos da presença de Deus de uma forma especial na comunidade de fé, mas ainda na realidade da presença do pecado. Já fomos livres da condenação do pecado, já estamos livres do poder do pecado, mas ainda lutamos com a presença do pecado. O Salmo 122, então, recalibra nossa esperança e expectativa de que o ponto não é simplesmente Jerusalém, o ponto não é simplesmente uma comunidade, o ponto é o que ela aponta. Aponta para o Deus digno de ser glorificado e magnificado. Aponta para o Deus que salva uma porção de gente estranha, incluindo você, incluindo eu.
e faz dessa gente estranha corpo de Cristo. Gente que você olha e fala assim, olha, eu só vou dizer que é irmão porque Jesus sabe mais. E por vezes nós somos esse, eu só vou dizer que é irmão porque Jesus sabe mais. Percebe então que o Salmo nos ajuda a não viver essa vida de saltitante, Mary Poppins, Claybon, lembra da menininha da Claybon, em que tudo era uma maravilha, não é? Ele encara a nossa realidade, nossas dificuldades, mas nos aponta para o lugar certo. Quanto a nós não estamos peregrinando para Jerusalém. Mas Colossenses 2,17 diz assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O templo, o sistema de sacrifícios, toda aquela complexidade na adoração ao Senhor no Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir. E quem é que haveria de vir? Cristo Jesus. Hebreus 8,2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O ponto não era o templo, o ponto não era o tabernáculo, o ponto não era o templo. Os discípulos demoraram para entender isso, os fariseus não tinham a mínima ideia disso, mas Jesus Cristo é aquele que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é a plenitude da divindade, a verdadeira tenda, o verdadeiro templo e, portanto, o cumprimento da promessa de Deus para habitar no meio do seu povo. Enquanto as pessoas caminhavam e peregrinavam 3 vezes ao ano para desfrutar da sombra daquele que haveria de vir, Jesus Cristo veio e esteve entre nós. Garantiu esperança, garantiu a paz que nós tanto ansiamos de uma maneira perene. Mas ele não ficou aqui, não é? Ele morreu, ficou morto. Não, ele ressuscitou ao 3º dia. E depois o que aconteceu? Passou 40 dias com os discípulos. Passou 40 dias para os discípulos ensinando as coisas acerca do reino. E uma delas era o seguinte, olha, eu preciso ir. Porque se eu for, alguém vai descer. Quem é? O Espírito Santo. Jesus sobe aos céus, depois de pouco tempo desce o Espírito. Atos capítulo 2. O que começa é significativamente diferente na história da igreja, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É na igreja e na comunidade de fé onde desfrutamos da presença especial de Deus, a presença abençoadora de Deus, onde pelas exortações mútuas, o consolo mútuo, somos lembrados de que há um refúgio certo, e é Jesus Cristo. É no corpo de Cristo. Talvez você fique até um pouco cético, você fala, não é possível. Sasha, você não conhece a minha realidade. A minha realidade. Eu acho que talvez onde eu estou é a sola do pé do corpo de Cristo. Não é? É por isso que está tão complicado. Bom, aí entra a nossa experiência, né? A nossa experiência de que nós olhamos para algo, temos um anseio do que deveria ser e aquela nostalgia sem fim, não desfrutamos do que a nossa expectativa nos informa. Então nós olhamos para o Salmo e aprendemos outras lições dele. Orai pela paz de Jerusalém. Você está entendendo a responsabilidade que você tem de interceder pela comunidade de fé da onde você faz parte? Porque a paz em Jerusalém precisava ser mantida para a esperança, a manutenção da esperança do peregrino. Por isso que o exílio era uma experiência tão dolorosa para o povo de Israel, não é? Se você é familiarizado com a leitura dos profetas, a literatura pós-exílica, né? Quando o povo de Israel sai do exílio e está lá edificando os muros, edifica o povo, edifica os muros, edifica o templo. E tudo aquilo tinha um significado além do símbolo. Era a presença de Deus, finalmente vamos desfrutar da presença de Deus. Então ser crente, pertencente a uma comunidade que às vezes não entende quem você é, não entende suas circunstâncias, é constantemente interceder pela paz na igreja, para que a paz de Cristo seja o árbitro nos vossos corações.
E assim começamos a desfrutar de uma realidade que já é nossa, mas ainda não. Nós já temos paz com Deus, amém? E já desfrutamos disso por completo entre nós. Tem as lutas. O Salmo 122, então, nos aponta para uma vida em comunidade, em que nós entendemos o valor, porque é onde Deus é glorificado e magnificado, sem desprezar as lutas que lá tem e ficar aí fingindo que não está acontecendo, mas intercedemos pela paz na igreja. Por quê? Porque é um lugar de refúgio para os peregrinos, até quando estivermos com o Senhor. E aí sim, paz para sempre. Então, quando nós pensamos no Salmo 122, considerações finais do Salmo 122, tá bom? Não se anime. Estar unido com Cristo é estar unido com a igreja. Estar unido com Cristo é estar unido com a igreja. E, de novo, nós não desprezamos os inúmeros desafios que é fazer parte de uma comunidade. Eu acho que se é parecido um pouco com a minha, só muda o endereço. Nós temos os mesmos desafios. Embrulhos diferentes, mas em essência os mesmos desafios. Ter comunhão com Cristo, então, é ter comunhão com a igreja. Ter comunhão com Cristo e um relacionamento com o Senhor não é uma experiência mística, individual, desligada do corpo de Cristo. Compromissado, então, com Cristo, compromissado com a igreja. Como tratamos a igreja, como iremos tratar a Cristo Jesus. Bom, algumas perguntas para suas considerações. A igreja é perfeita? Foi bem rápido a sua resposta. A igreja é perfeita? Não. Mas por que nós não deveríamos nos surpreender? Parece que a gente, se eu dissesse assim, olha, as pessoas são pecadoras, amém? Seu irmão em Cristo é pecador, é verdade? É. Aí ele peca, a gente fica escandalizado. Mas que absurdo! Ainda se diz crente! E agora vai lá, vai cantar, não é? Vai lá fazer não sei o quê. Sai do ministério, seu pecador! As pessoas são pecadoras? As pecadoras pecam. Elas pecam. Já pensou, você chega de volta na igreja, e como é que foi a conferência? Você não acredita. As pessoas são pecadoras. Vai ser épico. Nós sabemos disso e ainda ficamos surpresos quando as pessoas pecam. Sobre comunidade, pensa essa daqui, ó. Se você sair da igreja hoje, sentirão sua falta? Olha, eu não estou aqui de forma nenhuma alimentando sua autocomiseração, entendeu? Vida aos céus, é mesmo, Sacha, ninguém me entende, ninguém olha para mim, não é? Mas você vai sentir falta da igreja. Você vai sentir falta da igreja. O desconforto dessas duas perguntas tem a ver com a nossa experiência desalinhada com a realidade espiritual. Okay? Tem dia que não é se você vai sair da igreja, eu quero sair da igreja, eu quero, não aguento mais, não é? Mas para e pensa no desconforto dessas duas perguntas. Parte delas talvez refletem uma postura que temos tomado, não é? Que não tem a ver com serviço ao próximo, como você está servindo outras pessoas hoje. De que forma que nós vamos estar engajados em amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como? A si mesmo. Okay? Ai. Bom, Salmo 122, então, em nosso playlist aqui, Rumo aos Céus.
nos lembra da importância da comunidade. Os paralelos são diversos em nossa comunidade espiritual, onde a paz de Cristo deve ser o árbitro dos nossos relacionamentos, onde nós nos exortamos, onde nós nos instruímos, com o objetivo de manter a paz na igreja. Por quê? Porque é um lugar de refúgio para os crentes. Não é? Ainda em suas imperfeições, talvez não seja estranho para você a experiência de passar por momentos de tanta tribulação e depois num encontro, até mesmo casual com irmãos em Cristo, encontrar um refúgio. Talvez parte do que essa conferência significa para você é isso também, um lugar onde você vem desarmado, desarmada, encontra refúgio de uma comunhão gostosa com os irmãos em Cristo, de ouvir a palavra. E louvado seja o Senhor quando você desfruta disso em sua comunidade de fé. Bom, mas tem coisas para pensarmos, não é? O Salmo 122 tem coisas para pensarmos. O Salmo 123 tem o tema da oposição, como nós lidamos com ela. O Salmo 120 era a questão da língua que teimava por guerra, não é? Nós somos da paz e essa língua teima por guerra. O Salmo 123 aponta para nós como nós lidamos com oposição. O Salmo reflete, então, um tempo de opressão e perseguição. Nos versículos 1 a 3, nós temos esse escárnio. Não, desculpa. Nós temos um escárnio, logo no início, né? Uma oração por alívio e livramento. E de alguma forma a oração declara o significado da peregrinação. Nós vamos dividir em duas partes o Salmo. Os versículos 1 a 2 e os versículos 3 a 4. Vamos ler o Salmo 123. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio do que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Esse é um salmo que parece refletir a experiência que Neemias teve na tarefa da edificação dos muros. Se você é familiarizada lá com o livro de Neemias, Neemias capítulo 4 descreve justamente o mesmo padrão de escárnio. Neemias recorre em oração. Essa oração é que fundamenta sua perseverança. A perseverança levantava mais oposição e a oposição o levava a orar mais. Nós estamos num contexto hostil em nossa peregrinação. As pessoas conseguem ser muito malvadas, perversas. Você sabe disso. Hein? Você sabe disso. As pessoas conseguem ser extremamente perversas nos seus comentários, maldosas com suas palavras. E esse tipo de escárnio, por vezes, nos leva a um abatimento quando nos deveria conduzir à oração. A buscar do Senhor o que nós precisamos, a buscar do Senhor a força que carecemos, e essa força é a base da nossa perseverança. E quando perseveramos em meio aos ataques, espere mais, oposição, perseguição. Todos aqueles que querem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é uma realidade. E o contexto em que o apóstolo Paulo lança isso para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, não é a descrição do mundo secular, é a descrição da oposição que por vezes brota por dentro da comunidade. Esse sempre foi uma das grandes pressões da igreja primitiva. Perseguição de fora e falso ensino, pressão de dentro. Essas coisas são reais. E elas são reais, nós entendemos, mas quando ela tem um nome, parece que dói mais. Quando eu digo nome, quando ela tem nome, RG, CPF, história, foto com você. Não é?
Aí dói demais. Dói demais. Mas ela vem. Ela vem. Então, o Salmo 123 parece que nos educa e nos coloca num padrão de como enfrentamos a oposição em nossa jornada. E começa justamente com uma afirmação de confiança. Olha os versículos 1 e 2 mais uma vez. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. O versículo 1 começa dizendo que o Senhor está no trono. Essa é uma figura um tanto quanto interessante no meio da oposição. Porque no meio da oposição, o nosso coração quer o quê? No meio da... Justiça, não é? Justiça. Nós estamos no meio de uma provação, oposição, e o nosso coração quer justiça. O Senhor está sentado onde? No trono de... Se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é o Senhor, não é? E muitas vezes não é para onde nosso coração vai. É enfurecido, nós queremos retaliação nas redes sociais, né? É enfurecido, nós queremos... E aí começa. Né? O desabafo, né? Desabafo. Fogo do céu, exato. O fogo de ontem, né? O fogo do nosso dia. O fogo nosso de cada dia, né? Enfim, né? Mas o Senhor está no trono. O Senhor está no trono. Mesmo quando o arrogante ameaça o seu povo, tem alguém que não dorme e não sai do trono. Deus. Deus. Quando nos desesperamos ao ponto, inclusive, de trocar os pés pelas mãos, raiz, solo fértil de decisões insensatas, nós estamos, de uma forma prática, desconfiando do Senhor no controle. O Senhor está no trono. O salmista já começa, então, de cara. Habita os céus, eleva os olhos, porque o Senhor, o nosso Deus, está no trono. Toda a comunidade está de olho no Senhor, procurando graça. E a forma como ele descreve isso, a figura que ele usa, é como os olhos de uns servos nas mãos dos seus senhores, ou os olhos da serva na mão de sua senhora. Bom, a comparação aqui é a comparação de dependência do escravo com o mestre. Obviamente, isso perdeu um pouco de figura para nós e se poluiu com as imagens ou o nosso conceito de escravidão dos últimos 2 séculos, ok? Mas o que nós temos aqui é um servo dependente do seu mestre. A atitude, então, é de paciência submissa e dependência. O servo não tinha para quem recorrer senão o mestre. Por isso, seus olhos ficavam fixos nas mãos do Senhor. Para onde você mantém os seus olhos diz muito sobre onde você acredita que vai vir o socorro. De onde você acredita que vem o socorro? Talvez você acredita que o Senhor dormiu no trono e agora é hora de fazer justiça com as próprias mãos. E então é do advogado que vem a minha causa. Então é do líder de ministério que vai julgar minha causa, e etc. E assim nós atribuímos a uma porção de pessoas, instituições, aquilo que só o Senhor pode fazer. Essa paciência submissa e dependência. Nós vamos manter os olhos fixos naquele que pode de fato fazer alguma coisa e vai fazer tudo que está errado certo. Então nós vamos continuar olhando para Ele, porque é de lá que vai vir. Reflete então o entendimento correto de quem somos e quem Deus é. Os peregrinos olham para o Senhor para encontrar o que não encontram no mundo. Não encontram no mundo. Você não vai encontrar descanso para a sua alma enquanto esperar da criação aquilo que só o Criador pode dar. Não vai ter descanso para o seu coração enquanto você acreditar que a solução do seu problema está na criação, em qualquer coisa criada e não o Criador.
Você vai sim desfrutar da criação quando o seu coração estiver satisfeito no Criador. Aí sim desfrutamos de forma legítima de qualquer aspecto da criação. Desde a natureza criada aos relacionamentos criados por Deus. Então o peregrino mantém o seu olhar para o Senhor, que ele não vai encontrar esse refúgio no mundo. A segurança que nós queremos, a paz que queremos desfrutar, não vai vir do mundo, vem do Senhor. Então a sua oração por ajuda reconhece o escárnio. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Já sentiu assim? Cansado. Esse desprezo constante, baseado em mentiras. O escárnio é um desafio à fé dos peregrinos. O escárnio é uma tentação, não só uma provação, mas também uma tentação a fazer a pergunta: onde está o teu Deus? Talvez os momentos onde você experimentou a ausência da presença de Deus foi justamente debaixo de muito escárnio, foi debaixo de muitas palavras duras, de comentários que não edificam, e aí parece que Deus sumiu de cena. Mas na peregrinação, a nossa alma que está saturada do escárnio, do que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos, essa realidade do escárnio é a realidade de onde brota a confiança do salmista, de elevar os olhos para aquele que está no trono. Na peregrinação, então, as palavras de escárnio são transformadas em confiança e obediência àquele cujos caminhos são graciosos. Não é uma oração do tipo, me dê o que eu quero, mas uma oração que reconhece que sabemos o que Ele faz. O que o Senhor faz? Ele reverte a nossa sorte, Ele dá tranquilidade, Ele julga a nossa causa, e porque é Ele quem faz, nós vamos continuar orando para Ele. Enquanto Ele muda o nosso coração, enquanto Ele administra as provações. Quando peregrinos, então, que se encontram no meio do escárnio do mundo, levantam os seus olhos para aquele que governa o mundo, eles encontram a graça que vence o mundo. Olhar para o Senhor. Os peregrinos, então, anseiam por uma restauração que eles podem desfrutar apenas com o Senhor. Por que o mundo se opõe a Cristo? Você reparou? Qual é a razão de aqueles que querem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se propõe, pela graça de Deus, a viver para Cristo, você se torna aí um instrumento de luz, não é? E luz reprova trevas. E trevas não gostam da reprovação da luz. Eles confundem, então, a causa real do seu incômodo com o instrumento que revelou o seu problema. O instrumento é você. Ande na luz e esteja pronto para a perseguição. Mas aí entra algo paradoxal, porque andar na luz é também receber a graça que nos sustenta em meio às dificuldades que enfrentamos. E Jesus já tinha cantado essa bola, não é? Eles odeiam a luz porque eles amam as trevas. Então, persevere, meu irmão, persevere, minha irmã. Perseveremos, caminhamos nisso. O mundo se opõe a Cristo porque eles amam suas obras. As obras das trevas, né? Como que podemos enfrentar a oposição de acordo com o Salmo? Nós vamos orar perseverando com os olhos fixos no Senhor, que está no trono e julga tudo de forma correta e no tempo certo. E no tempo certo. Né? Já passou, você já foi tentado, né, a querer dar uma consultoria para o Senhor? Eu acho que as risadas são de identificação, né? Senhor, se o Senhor me consultar, eu posso ajudar. Eu estou vendo que está uma dificuldade aí, né? Porque a gente aqui embaixo, na trincheira, o que eu estou enxergando, né? Isso, aquilo, olha o que fulano está dizendo. E eu sei que, puxa, o mundo cresceu demais, né? Nessa época moderna. Agora são bilhões de pessoas. Então deixa eu te dar uma força, né? Pode deixar aqui que na igreja eu resolvo. Só me dê os poderes, Senhor. Ah, graças a Deus quem não faz isso, né?
Senão a gente corre o risco de ser fulminado na oração de alguém. Também tem essa. Mas enfim. Bom, então nós vamos continuar com os olhos fixos no Senhor. E por que o descanso na soberania de Deus é essencial para enfrentar a oposição? Né? Pessoal, a soberania de Deus não é desassociada de sua sabedoria e do seu amor. Deus sabe mais, ama mais. E se Ele demonstrou seu amor por nós, e para demonstrar o amor por nós, matou o seu Filho Jesus na cruz, o seu Filho amado, Ele sabe o que é necessário para manifestar o seu amor por nós, não sabe? Isso começa a dar sentido, não alivia a nossa dor, mas dá sentido a ela. E dando sentido a ela, nós conseguimos olhar melhor para o Senhor em meio às nossas lágrimas. Bom, lidando com a oposição, e agora o Salmo 124, como é que nós vamos enfrentar o perigo? O Salmo 124 relembra o passado, onde o peregrino não sobreviveria sem a ajuda de Deus. Okay? É de suma importância nós temos uma teologia ajustada sobre lembrança, sobre memória. Não é? Acho que parte da nossa dor muito se revolve em lembranças. Coisas que eu disse que não deveria ter dito, coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito, coisas que me disseram que eu não queria escutar, coisas que fizeram contra mim que eu não queria que tivesse acontecido. Coisas na providência do Senhor que se passaram e que por tanto tempo lutei com a pergunta, e se eu tivesse, e se eu tivesse, e se eu tivesse? Seja como for, se tem uma coisa que nos une também, é a experiência do passado e nossos remorsos e arrependimentos, não é? Por isso a Bíblia nos chama a lembrar certo das coisas. Lembrar certo. Você não muda os eventos do passado, mas você muda como você os interpreta. Lembrança tem a ver com os óculos que você usa. Aliás, a experiência da conferência aqui vai ser lembrada de forma diferente de acordo com o que você quer. Sim ou não? Você vai chegar em casa, talvez com o seu grupo, você veio com o grupo da igreja, e você chegou e o pessoal, e aí, como é que foi a conferência? Uns vão dizer, olha, foi ótimo. O buffet você não acredita. Tinha sobremesa disso, tinha sobremesa daquilo, tinha sobremesa daquilo outro, não é? E aí todo mundo, puxa, a conferência foi... E aí, e a conferência, como é que foi? Ah, mais ou menos. Eu não levei meu travesseiro, então eu fiquei doído, né? E aí, a conferência como foi? A santa palestra, não aguentava mais, né? E a conferência como foi? Ah, eu sabia que não ia dar em nada, fui do mesmo jeito, voltei do mesmo jeito, ainda estou sozinho. Você percebe que a sua experiência na conferência vai passar pelas interpretações dos seus desejos. Simples assim, ok? Não estou dizendo que se você não trouxe o seu travesseiro você está em pecado. Também não estou dizendo que é errado você desfrutar do banquete e nem ter certas expectativas de relacionamento, ok? Porém, esteja ciente disso, de que a maneira como nós olhamos para o passado passa por lentes de interpretação que podem estar certas ou não. Eu dei aqui alguns exemplos triviais, mas tem coisas que não são tão triviais assim, não é? A maneira como você enxerga uma perda do passado, a maneira como você enxerga a sua conduta num relacionamento, todas elas precisam ter óculos da palavra de Deus para lhe ajudar a lembrar certo. E o Salmo 124 começa justamente nos relembrando do passado. Você não pode caminhar para frente sem ter uma lembrança do passado ajustada com as verdades da palavra de Deus. E o salmista faz isso. O salmista sobreviveu porque Deus esteve com ele. É simples assim. Olha, foi muito difícil o que se passou, mas passou porque Deus esteve comigo. E por que isso é importante? Porque eu gostaria de poder prometer para você de que, olha, até a sexta conferência singular nós estávamos segurando um bônus para você. A partir de hoje, não vão haver mais problemas. Uau! Que charlatão. Você sabe disso, né? Se eu mandasse uma dessas, o cara viaja, meu. Acaba a conferência aqui agora, né? Por mais que você queira acreditar nisso, né? Pois é, porque é uma mentira, não é? No mundo tereis aflições, é uma realidade. Então o que nós precisamos são memórias ajustadas com verdades profundas para olhar para o futuro com esperança. Sabe o que nos aguarda?
aguarda mais problemas. Venha para a Conferência Singular 2023. Ó, que chamada fantástica, né? Mas enfim, mas por que nós vamos olhar com esperança? Porque nós temos todo um currículo do Senhor, de como Ele esteve conosco e nos guardou e perseverou. Okay? Inúmeras histórias são contadas num grupo como o nosso. Inúmeras histórias. Mas tem algo em comum. Em meio às dores singulares, em meio aos embrulhos diferentes, nós só estamos aqui porque o Senhor nos trouxe e sustentou até aqui. Essa é uma realidade. E é com esses óculos que nós precisamos olhar para frente. Então o Salmo 124 pode ser dividido em 3 partes, os versículos 1 a 5, 6 a 7 e 8. Vamos ler o Salmo 124 e nós vamos caminhando nele. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro, está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então lembremos do livramento passado. Pergunta, o que teria acontecido se não fosse o Senhor? O que teria acontecido se não fosse o Senhor? O Salmo ele tem uma estrutura de 2 condicionais se e 3 então. O perigo ele então é descrito com imagens que mostram o poder que ameaça o indefeso. Nós teríamos sido engolidos vivos. Águas nos teriam submergido. Presa nos dentes deles. Tem algumas forças que são tanto assustadoras, né? Talvez, eu não sei com relação a você, mas às vezes eu fico curioso com umas coisas meio bizonhas, né? Como, por exemplo, essas imagens de desastre natural. E me chamou muita atenção em 2005, ficou em 2005, né? Quando teve o primeiro grande tsunami registrado nessa época moderna, né? E as imagens que lá haviam eram tanto quanto assustadoras, porque você vê aquela força da água e não tem nada o que você possa fazer para parar. Não, pessoal, arma uma rede. Rede. Né? Faz assim, vamos fazer um cordão humano. Não tem o que você faça, aquela força vem, ela engole tudo. Não é? Ou ainda, acho que foi semana passada, que foi a Semana do Tubarão. Eu não sei o que isso vai dizer sobre mim, mas o algoritmo das minhas redes sociais é viciado em tubarão. Acho que eu assisto muito videozinho de tubarão, né? E aí você vê aqueles ataques também, ou aqueles episódios, né, de tubarão branco, né, engolindo coisas, e não tem o que fazer. Aquele bicho vem, uma máquina de matar, engole vivo. Né? Imagina você em alto mar, cercado por tubarões, só quais as orações finais. Né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, ok? Não sei se é um pouco pessimista a minha visão, a sua habilidade de nadar, mas é uma realidade, né? Não tem Michael Phelps que sobreviva a isso, né? Então, ele descreve coisas que nos colocam numa total situação de eu estou indefeso. Há uma ameaça maior do que eu e eu estou indefeso. E a gente passa por isso. Nós passamos por diversas circunstâncias que você olha e fala assim, não tem para onde olhar. Já olhei para a direita, não tem solução. Já olhei para a esquerda, não tem solução. Só tem um lugar para olhar. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não são poucas as vezes que o Senhor nos coloca justamente em situação assim, para provar que é Ele quem faz. É Ele quem faz. Bom, tudo aponta então para quão grande é o perigo e difícil o escape. Nos versículos 1 a 5, ele descreve tudo isso, essa situação tão viva, como você se sente. Eu me sinto como se não tivesse escapatória. Eu me sinto como se tivesse todo mundo contra mim. Eu me sinto como o salmista nos versículos 1 a 5. Então ele lembra de que em momentos assim, o Senhor o livrou. Você já imaginou se a gente tivesse essa história para contar? Lembro uma vez que eu caí em alto mar, eu estava cercado por 3 tubarões brancos, 7 orcas e uma lula. Lula, o bicho, certo?
Quase outubro é melhor eu dizer bem claro quem está nos cercando, tá certo? Enfim. Então, estou lá cercado. E aí o que aconteceu? Aí o Senhor veio e disse, não, meu servo, minha serva amada, lhe resgatarei e tirou. Você já imaginou ter uma memória dessa? Misericórdia, né? O Senhor me livrou disso. Ou você já imaginou, você foi fazer um acampamento, ajudar o pessoal da igreja, e apareceu uma matilha de lobo-guará. Nem sei se existe isso. Né? Acho que é um bicho meio sozinho, né? Existe? Matilha de lobo-guará. Está em extinção. Os últimos 10, morrendo de fome e prontos para vingar a humanidade. E eles escolheram o seu acampamento. Né? As crianças todas dormindo, só você acordado. Senhor, livra-nos. Então ele desceu com o seu... Miguel desceu. Não é? Os anjos desceram, lutaram contra o lobo, preservaram a vida do lobo, espalharam o lobo em todo o cerrado do Brasil. Né? Preservando a espécie e livrando você. Olha só. Não é? E aí você começa a lembrar, eu me lembro do dia do tubarão, lembra? O Senhor me livrou. Eu me lembro do dia do lobo-guará, não é? Eu lembro no dia em que bateram na minha porta e tinham 5 mandatos de busca contra mim. Armaram contra mim. Não é? E o Senhor me livrou. Não é? Foi até o STF, me livraram no STF. Olha o seu currículo de livramento. Não é? Com o currículo desse... o que é a dificuldade da segunda? Me diz aí, não é? Mas a gente perde de perspectiva o seguinte. Você tinha contra você o príncipe da potestade do ar. Você era escravo dos seus desejos, morto em seus pecados. E Jesus Cristo te livrou. Esse é o nosso currículo do passado. Ele nos livrou. É melhor do que essa... infantilidade que eu estou descrevendo aqui do alto mar, do lobo-guará e tal. O que nós tínhamos era infinitamente mais sério. E o livramento infinitamente maravilhoso. Esse é o passado que nós lembramos. Como o Senhor agiu. O dia que Ele abriu seus olhos para que você entendesse quão pecadora você é. O dia em que Ele mostrou quão gracioso Ele era, perdoando os seus pecados. Todos os seus comentários ruins, suas decisões equivocadas, tudo isso foi perdoado pelo Senhor. Lembremos de tão grande salvação que nós temos. Porque é essa memória, mantendo ativa, que nos mantém com esperança de como nós vamos encarar o futuro. E aí, louvar o Senhor pelo livramento. Somente Deus deve ser louvado porque Ele tem estado com o seu povo. Só Ele é o Senhor. Ele é a nossa esperança. Os versículos 6 a 8, deixam bem claro. O Senhor não me deu por presa aos dentes deles. Ele nos salvou a nossa alma, como pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vemos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. É Deus quem nos protege dos perigos. Romanos 8, 32. Abra rapidamente em Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sabe, eu acho que você tem um monte de perguntas que eu não tenho boas respostas. Por que que isso aconteceu? Por que Deus permitiu aquilo outro? Por que tal pessoa fez isso e fez aquilo outro? De uma forma última, nós não temos as respostas para perguntas específicas. Porém, às vezes eu temo de que a gente quer tanto uma resposta específica que a gente perde a resposta sem a qual nós não podemos ficar. Que é qual? Deus não poupou o seu próprio filho por você. E se Ele fez isso, sabendo o que custaria, sabendo a dor que Jesus enfrentaria, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ainda que você olhe para trás e veja muita confusão, Deus não está confuso. Deus não está confuso. Essa é a resposta que acalma a nossa alma enquanto temos tantas perguntas abertas
sobre o agir do Senhor e a administração das suas provas. Ele não poupou o seu próprio filho. Então, a declaração de confiança, no versículo 8 do Salmo 124, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O Senhor é diferente das forças humanas. O Senhor é diferente das forças humanas. E a ênfase está que o socorro é do Senhor. A ênfase está no fato de que não só é do Senhor, mas é nosso. E é um socorro bem presente. E graças a Deus por isso. Não tem o que nos separa do amor de Cristo. E glória a Deus por isso. O que você teme? O que lhe faz perder o sono? O que lhe faz perder o sono? O que a sua preocupação, a sua ansiedade comunica para você do que é livramento, do que é o seu maior problema? Do que o Senhor lhe livrou no passado e como Deus lhe prometeu livrar no futuro? E o que o poder de Deus significa para você nas circunstâncias presentes. Irmãos, nós temos um currículo de livramento passado impressionante. Não porque nós éramos o herói da história, obviamente, mas o que Jesus fez por nós. E nada nos separa do amor de Cristo. E se é isso, então nós vamos olhar e enfrentar o que tem e nos aguarda segunda-feira, o que tem e nos aguarda em nossa peregrinação, na certeza de que o maior problema já foi resolvido. O que nos garantiu a chegada na Jerusalém Celestial. Então nós caminhamos com esperança, e esperança não a última que morre, esperança não vai que acontece. A esperança é certa, é certa. Jesus vence no final e nós vamos seguir no aguardo dele. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante do Senhor e da realidade do livramento passado, a realidade do que o Senhor tem feito, a realidade de nossa angústia e o anseio que temos, ó Deus, por vezes, sufocado por tantos problemas e tribulações. E nossas memórias sejam, ó Deus, não só reprogramadas, mas redimidas pelos óculos da verdade da Tua Palavra. E assim nos encaminhando, ó Deus, ao perdão necessário, assim nos encaminhando, ó Deus, ao consolo em nossas tristezas, assim nos encaminhando, ó Deus, a olhar para frente com uma esperança certa do Teu agir. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.